Oi, gente! Nós vamos agora continuar lendo Starters, da Alicia Price. Nós vamos ler hoje o capítulo 20. A Carly agora ela tá sozinha para tentar descobrir o que está acontecendo com a Prime Destinations e tentar... Na verdade, ela já sabe o que está acontecendo. Ela tem que tentar... Eu não sei o que ela vai fazer. Eu queria muito que ela conseguisse resolver isso. Mas... vamos continuar lendo a nossa história para descobrir o que acontece, o que a Carly vai fazer, tá? Capítulo 20. Agora que o banco de corpos não poderia mais me rastrear, eles perceberiam que, de algum modo, eu ludibriara o chip. Já que não podíamos removê-lo, Redmond não teria condições de ativar um falso localizador para despistá-los. Até aquele ponto, a Prime poderia pensar que eu estava seguindo o plano de Helena, de acordo com as ordens que ela me dava, mas não era mais assim. Entrei no carro em frente ao laboratório de Redmond e peguei um novo telefone celular que ele havia me dado. Ele dissera estar preocupado com a possibilidade de que o aparelho anterior pudesse ser rastreado. Liguei o outro aparelho por um tempo suficiente para identificar o telefone de Lauren, depois o desliguei. Quando liguei para ela, ouvi uma gravação. Deixei uma mensagem pedindo que ela me ligasse. Bem, não eu, pois ela não me conhecia. Deveria ligar para Helena. E lhe dei o novo número. Estava digitando o número de Madison, mas essa ligação surgiu no telefone de Helena. O identificador de chamadas mostrava o nome de Blake. Blake. Meu coração começou a acelerar, junto com minha respiração. Quando o vi da última vez, seu rosto estava na aerotela e ele usava minha presilha em forma de baleia como prendedor de gravata. Será que seu avô tinha tentado colocá-lo contra mim e Blake discordara das ideias dele? Ou o senador nunca chegara a dizer nada a Blake? Respirei fundo. Depois, usei outro celular para retornar a ligação dele. Blake? Carly. O simples fato de ouvir a voz dele me deu vontade de chorar. Você voltou. Finalmente. Ele ficou em silêncio por um segundo. Ouvi quando respirou fundo. Escute, Blake. Sobre aquela noite, eu sei. Senti sua falta. Também senti sua falta. Eu disse. É bom ouvir isso. Seria muito ruim se eu fosse o único a sentir saudades. Ele me fez rir um pouco. Está com fome? Perguntou ele. Faminta. Não acho que é a melhor ideia não, viu, querida? Mas vamos lá. Ele me mandou um zing com o endereço de um restaurante com decoração antiga que ficava perto, aberto a noite inteira, chamado Drive-In. Quando cheguei, fiquei feliz ao ver que havia seguranças Enders armados. Eles não eram mais o inimigo. Eu os via como uma forma de proteção. Carros elegantes preenchiam cada um dos espaços ao redor do centro de alimentação. Não pouparam despesas quando construíram esse lugar. E os anúncios em neon na parede traziam dizeres como uma volta ao passado. On this journey to the past. Indesgraciosos, desculpa, não podia perder, gente, deixa. Indesgraciosos e esguios sobre patins seguravam bandejas sobre a cabeça, levando hambúrgueres, milkshakes e banana split até os carros, enquanto canções antigas de rock and roll tocavam nos alto-falantes. Aerotelas instaladas ao ar livre exibiam filmes da década de 1950, compondo a atmosfera de verdadeira experiência retrô para todos os sentidos. Parei o carro em uma vaga que ficava ao lado da mais distante do estacionamento, longe da área de alimentação. Caminhei até o banheiro.
Quando saí, não vi o carro de Blake, então decidi andar até o meu para esperar. Alguns minutos depois, ele chegou, passando perto do meu carro com um sorriso. Nada poderia ser melhor para mim. A porta do lado do passageiro do carro de Blake se abriu com um clique e eu entrei. Assim que eu estava no meu assento, ele se inclinou e me beijou no rosto. Oi. Estar no carro ao lado dele me causava uma sensação boa. Você está linda, ele disse. Blake estacionou em uma vaga perto do restaurante, entre dois outros carros. Uma Ender magra com cabelos longos e prateados amarrados em um rabo de cavalo patinou até onde estávamos e saiu com nossos pedidos. Quando ela se afastou, Blake pegou minhas mãos. Desculpe, eu disse. Não diga nada. Senti o cheiro dele e, por um momento, encontrei conforto nas feições familiares do seu rosto. Mas eu sabia que se me deixasse relaxar em seus braços, não conseguiria conter as lágrimas. Eu tinha que ser forte para dizer o que precisava dizer. Ele continuou a me trazer para perto de seu peito. Preciso lhe contar algumas coisas, eu disse. Eu sei, disse ele, recostando-se em seu assento. Eu também. Queria ligar para você de Washington, mas meu avô tirou meu celular. Só me devolveu o aparelho hoje. Tenho a impressão de que você ficou fora por muito tempo. Muitas coisas aconteceram. Pensei em você o tempo todo, disse ele. Os momentos mais difíceis foram durante a noite, logo antes de eu ir dormir. Durante o dia havia várias distrações, mas à noite havia somente você. Alguma coisa brilhava em sua jaqueta de couro. A presilha em forma de baleia do meu sapato. Eu a toquei. Eu deveria usar a minha, eu disse, para combinar com a sua. Nós já combinamos muito bem. Ele me encarava com tanta intensidade que pensei que seus olhos fossem começar a ferver. Ele se aproximou e colocou as mãos ao redor do meu pescoço, trazendo-me para mais perto. Senti a respiração dele em meu rosto e senti um arrepio antes de nos beijarmos. Fechei os olhos e deixei o beijo reverberar por todo o meu corpo. O cheiro dele, uma fragrância amadeirada e herbal que acalmava e agitava ao mesmo tempo. Seu cabelo era muito macio, quase suave demais para um rapaz. As mãos dele tocavam meu rosto, meu pescoço e meus cabelos, como se estivesse me descobrindo, como se eu fosse a primeira garota que ele beijava. Aquilo fez com que eu me sentisse especial. Ele acariciou meu cabelo até que sua mão se deteve, no lugar onde a placa de metal fora instalada na parte de trás da minha cabeça. Ele interrompeu seus movimentos. Que é isso? Eu me afastei com um gemido escapando de meus lábios. Desculpe, ele disse. Eu esqueci. Você me disse a cirurgia, não é? A garçonete veio patinando com nossa comida, interrompendo-nos. Interrompendo-nos. Ficamos em silêncio enquanto ela prendia a bandeja. Ficamos em silêncio enquanto ela prendia a bandeja à borda da janela do carro. Depois que saiu, a comida simplesmente ficou ali. O que você tocou? É isso. É sobre isso que eu preciso lhe falar, eu disse. Ele me olhava, esperando. Senti um frio na barriga, como se estivesse em um elevador de alta velocidade. Por que era tão difícil? Talvez porque é a coisa mais esquisita que você pode contar para alguém? Porque a situação era complicada demais. Ele pegou minha mão. Ei, está tudo bem. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Um sorriso nervoso se formou em seu rosto. Quem é você, então? Não me odeie. Nunca. Eu queria fazer o tempo parar. Ele ainda gostava de mim, ainda acreditava em mim. E tudo isso poderia acabar. Ele tocou meu rosto. Está tudo bem, Karen.
O que você quer me contar tem a ver com a cirurgia que você mencionou antes, não é? Não há nada que você possa me contar que fará com que eu te odeie. Bem, vamos ver o que você dirá depois que eu lhe contar tudo. Meu nome não é Callie Winterhill, é Callie Woodland. Não sou rica, essas roupas não são minhas, aquele carro não é meu e a casa não é minha. Ele me olhou fixamente por um segundo e balançou a cabeça. Eu não ligo se você é rico ou pobre. Não sou pobre. Sou uma menor sem família. Moro nas ruas, em salas e escritórios de prédios abandonados. Minhas refeições são sobras e restos. Eu não olhava no rosto dele. Não precisava fazer isso. Sentia a tensão encher o carro como um gás venenoso. Continuei a falar antes que o medo me fizesse fechar a boca. Eu precisava de dinheiro para cuidar do meu irmão doente. Ele só tem 7 anos. Então, assinei um contrato com aquela empresa, Prime Destinations. Chamamos o lugar de banco de corpos. Eu era uma doadora, alugando meu corpo a uma idosa chamada Helena Winterhill. A casa, o carro, a vida, tudo pertence a ela. Ela queria impedir que seu avô concluísse a negociação com a Prime Destinations. Pensei que Helena fosse louca, mas descobri que ela tinha razão. O plano é muito pior do que ela imaginava. Continuei a falar, contando-lhe tudo. Provavelmente rápido demais. Ele me deixou falar sem nunca me interromper. Deixei de mencionar apenas uma coisa. Não falei sobre o plano que Helena elaborara para assassinar seu avô. Agora que ela estava morta, eu não queria sobrecarregá-lo com aquilo. Já era muita informação para absorver. Por que procurá-lo? Por que preocupá-lo com algo que não era mais um problema? Quando terminei, eu me virei para ele. E ele ainda estava olhando para mim. E a expressão que tinha no rosto não demonstrava repulsa como eu imaginava que aconteceria. Ele tinha um ar solene. Entretanto, continuou em silêncio. Aquela espera era torturante. Minha garganta ficou seca, esperando que ele dissesse alguma coisa. Finalmente ele falou. Isso é tão... Eu não sei nem o que dizer. Você acredita em mim? Perguntei. Eu quero acreditar, mas não acredita. O choque foi grande, entende? Afastei o cabelo que cobria a parte de trás da minha cabeça e mostrei-lhe a placa que Redmond havia instalado. Sentia que estava expondo a parte mais íntima do meu corpo, mais do que qualquer outra. Essa sou eu, era o que eu dizia a ele. Foi nisso que me transformei. Meu chip está debaixo dessa placa. Ele não disse nada. Levantei a cabeça e agitei os cabelos. Se você puder convencer seu avô a cancelar a parceria entre o governo e a Prime, se você puder mostrar a ele o quanto isso será ruim, que será como mandar menores e família para a morte, acha que ele poderia voltar atrás? Eu disse, atropelando as palavras, ousando ter esperança de poder ter tudo, a verdade e Blake. Havia uma pequena chance de que o senador não compreendesse realmente os planos da Prime. Talvez ele não conhecesse os aspectos da permanência. Blake não disse nada. Ele parecia estar perdido em pensamentos, incomodado. Blake? Ele esfregou o rosto com as mãos. Conversarei com ele. Não, espere. Você falará com ele. Você pode explicar isso melhor do que eu. Você acha mesmo? Amanhã. É sábado, ele estará no rancho. Venha antes do almoço. Ele é muito mais agradável naquele lugar. É seu lugar preferido. Ele não me escutará. Ele me odeia. Faremos isso juntos. Ele me escutará. Sou neto dele, disse Blake, acariciando minha mão. Só nos resta tentar. Blake parecia imerso em pensamentos. Percebi que ele ainda estava processando aquela nova maneira de me enxergar. Comemos em silêncio e, em seguida, Blake me levou até o lugar onde meu carro estava estacionado, do outro lado do terreno. Até amanhã, disse ele. Até. Ele se despediu com um beijo. Não foi como antes. O beijo carregava o fardo das minhas mentiras, que separava nossos lábios como uma camada de cera.
Eu sentia como se um peso de 1 tonelada ancorasse meus pés ao chão. Entrei em meu carro e tranquei as portas. Quando fora ao banheiro anteriormente, eu havia conversado com um dos guardas Enders. Dissera a ele que queria dormir por algumas horas e agradeceria se ele pudesse me vigiar. Quando lhe entreguei várias notas de alto valor, ele disse que ficaria feliz em fazê-lo. Acordei por volta de 6 da manhã, com o sol em meus olhos. Levantei o encosto do assento de volta à posição normal, antes de passar a língua por entre meus dentes. Toquei a parte de trás da cabeça onde a placa estava. Ela latejava, forçando-me a lembrar de como ela havia traído meus segredos a Blake. Engoli 2 analgésicos que Redmond me dera. O novo telefone estava piscando. Lauren me enviara um zing. Lauren ainda estava no corpo fabuloso de Reese, com seus cabelos longos e ruivos reluzindo ao sol da manhã. Diga que você tem boas notícias, Helena. Eu não consegui descobrir nada a respeito de Kevin. Ela inseriu um cartão em um portão, entrando em um parque privado perto de sua casa, em Beverly Hills. Fiquei apreensiva com aquele encontro, em um lugar tão próximo do banco de corpos, mas além de estar protegido com cercas e portões, o parque também tinha suas próprias seguranças. Algumas pessoas já o viram, falaram com ele, mas ninguém o viu no último mês, ela disse. Eu sabia que precisava esclarecer minha identidade imediatamente. Eu não passaria pela tortura da indecisão novamente. Lauren continuou a andar sem registrar minhas palavras. Eu teria que interrompê-la. Escute, eu não sou Helena. O queixo de Lauren caiu. Ela cruzou os braços. O que você está dizendo? Sou a doadora. O corpo que Helena alugou. Tenho realmente 16 anos. Espere um pouco. Quando falei com Helena, ela estava nesse corpo. Ela apontou para mim. Você estava falando comigo. Quando estávamos no Clube Rooney e no restaurante tailandês. Era você? Ela piscou os olhos sem acreditar. O que aconteceu com Helena? Senti meu coração afundar quando fui forçada a recordar os últimos momentos de Helena. Ela se foi. Ela está morta? Helena está morta? Ela me segurou pelos ombros e me sacudiu. O que você fez com ela? Calma, eu não fiz nada. O guarda armado olhou a nossa direção. Foi alguém do banco de corpos, da Prime. Quem? Não sei. Então como você sabe que ela está morta? Ouvi os gritos dela em minha cabeça. Você... O quê? Helena pediu a alguém que alterasse o meu chip. Ao final do processo, eu conseguia ouvir os pensamentos dela na minha cabeça. Conseguíamos nos comunicar. Lauren me soltou com um empurrão. Não acredito. Eu a conhecia há 85 anos, disse ela, pegando um lenço e enxugando as lágrimas de raiva. E agora ela morreu. Eu sinto muito. Estava começando a conhecê-la melhor. Como se atreve a dizer isso? Aprendi muito com ela, eu disse. Sobre o quê? Sobre o senador e sobre o velho. Ela me deu de costas. Não posso fazer isso. Não consigo olhar para você. Você mentiu. Me fez pensar que você era Helena e agora eu descubro que ela estava morta o tempo inteiro? Não, não foi assim. As coisas simplesmente aconteceram. Por que ninguém mais é quem parece ser? Ela disse por entre os dentes. Olhei para ela, escondida naquele corpo adolescente. Pelo menos, eu creio que Kevin esteja vivo. Pensei que aquela boa notícia a respeito de seu neto poderia acalmá-la. Como você sabe disso? Porque o velho permitirá que os clientes da Prime façam mais do que simplesmente alugar. Eles poderão comprar os corpos. Eu acho que eles já vinham fazendo testes. Isso explicaria o desaparecimento dos adolescentes, sem sinais de luta e sem que seus corpos fossem encontrados. Um lampejo de esperança iluminou seus olhos. Em seguida, ela fechou o rosto em uma careta. Você não sabe de nada.
Como posso confiar em você? Você está usando as joias de Helena, dirigindo seu carro. Não tem vergonha? Quero ajudá-la. Você não pode ajudar uma mulher morta. Você não pode ajudar ninguém. Ela me virou as costas e começou a se afastar. Lauren. Ela não voltou a olhar para mim. Ou será Reese? Eu gritei. Ela continuou andando. Fiquei ali tremendo. Pensei que ela me ajudaria. Lauren era amiga de Helena. Ela era a única pessoa com quem eu podia conversar sobre os adolescentes desaparecidos. O guarda me olhava. Ele colocou a mão sobre o revólver que tinha no quadril e começou a andar em minha direção. Eu era uma convidada de Lauren naquele parque privado, e agora que ela fora embora, e tinha motivo ou permissão para continuar ali. E agora que ela fora embora, eu não tinha motivo ou permissão para continuar ali. Fui em direção ao portão. Abri-o e corri para fora, deixando que ele batesse atrás de mim. Assim que ia entrar em meu carro, olhei para o outro lado da rua e vi alguém que conhecia. Michael. Será? Capítulo 21. Atravessei a rua correndo, desviando de carros e motos, assinando com as duas mãos, mas ele não me notou. Michael! Eu gritei, perseguindo-o enquanto ele se afastava. Michael, espere! Consegui alcançá-lo e o toquei com força nas costas. Sou eu! Ele se virou. Ver o rosto dele me deu alegria. Eu não tinha noção do quanto aqueles cabelos longos e loiros e os olhos gentis faziam falta. Ele sorriu e eu senti que meus ombros se derretiam. Uau! Você está lindo! Eu disse tocando a jaqueta elegante que ele usava. Você também, disse ele olhando-me da cabeça aos pés, despindo-me com seu olhar. Qual é o seu nome? Era a voz de Michael, mas as palavras não eram. Examinei atentamente aquele rosto perfeito, sua boca, olhos e nariz. Nada de manchas de sol ou verrugas, nenhum corte adquirido em brigas de rua, apenas uma pele impecável e roupas caras. Senti um arrepio percorrer por minhas veias. Aquela pessoa não era Michael, era um inquilino. Um Ender alugara o corpo de Michael. Ele não esperara como prometera. Assinara o contrato antes que o meu estivesse finalizado. Quem é você? Eu perguntei, tremendo. Ei, sou um garotão de 16 anos. Gosta do que está vendo? Ele estendeu os braços e me deu um giro de 360 graus sob os calcanhares. Lindo, não é mesmo? Minha respiração começou a acelerar. Não conseguia me controlar. Agarrei aquela jaqueta cara com força. Ei, vá com calma, isso é couro legítimo, de alpaca russa. Eu não ligaria nem se viesse de Marte. Há quanto tempo você está nesse corpo? Não sei do que você está falando. Eu o puxei para mais perto, com força, fazendo com que ele tivesse dificuldade para respirar. Se você vai mentir, minta com sua própria boca enrugada. Há quanto tempo? Acabei de escolhê-lo, disse ele, com a voz estrangulada. Acabei de sair da Prime. Eu o soltei. Não podia me arriscar a chamar tanta atenção. Já havia outros Enders que olhavam para nós. Ele alisou o material da jaqueta. E paguei uma nota preta por este corpo. Ou seja, agora ele pertence a mim, disse ele com a voz baixa. O guarda do parque nos olhava por entre as barras do portão. É melhor você cuidar bem dele, eu disse. O que foi? Você conhece esse rapaz ou algo assim? Ele apontou para o próprio corpo. Querida, eu pretendo me divertir muito com este corpo. Por que você acha que fiz isso? Quero mais é aproveitar a vida. Não vou deixar que nada me impeça, disse ele com uma forte gargalhada. Minha respiração estava tão pesada que eu sentia que ia soltar fogo pelas narinas. Tudo o que consegui fazer foi fazer aquele patife rir, quem quer que fosse. Você é um doce. Por acaso é namorada dele? Perguntou o Ender, que estava no corpo de Michael. Talvez isso signifique que eu ganhei um bônus com este corpo, hein? Ele colocou um braço ao redor do meu ombro e eu me desvencilhei.
Não toque em mim, não quero deixar hematomas em seu corpo. Enders que andavam pela rua olhavam para nós. Foi então que o Ender que usava o corpo de Michael fez algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Ele se aproximou, colocou a língua para fora e lambeu meu rosto, esfregando a língua dele desde meu queixo até os meus olhos. Eu o empurrei com força e enxuguei aquela saliva pegajosa com as costas das minhas mãos. Pare com isso, eu disse, rangendo os dentes. Sentia vontade de socá-lo com todas as minhas forças, mas aquele era o corpo de Michael. Bem, esta pequena reunião foi muito divertida, mas eu preciso ir embora, disse ele. Há muita alegria, muita vida aqui neste mundo, esperando por mim. Ele piscou, afastando-se e depois me deu as costas, andando rapidamente. O guarda do outro lado da rua ainda estava olhando para mim. Encontrei Michael, mas não havia encontrado realmente. O garoto com quem eu sempre pudera contar, sensível e prestativo, não estava ali. Um Ender velho, ignorante e pegajoso, talvez com 200 anos de idade, cujo corpo verdadeiro provavelmente cheirava a queijo embolorado, estava ocupando a pele de Michael. Alugando Michael. Mas ele não dissera aluguei. Dissera, ele agora pertence a mim. Seria um dos primeiros contratos permanentes e oficiais? Não. Por favor, não. Procurei-o pela rua, mas não consegui vê-lo novamente. Comecei a correr, agitando os braços. Quando cheguei à esquina, olhei para os dois lados da rua. Avistei uma jaqueta marrom à esquerda. Seria a que ele usava? Abri minha bolsa e serpenteei em meio à multidão de Enders que passeavam por ali. Enfiei a mão direita na bolsa e peguei a arma com força. Quando me aproximei dele, pressionei a nuca contra a arma contra suas costas, cobrindo-a com meu corpo para que ninguém mais conseguisse ver. Pare, sussurrei em seu ouvido. Agarrei seu braço para ter certeza de que ele obedeceria. Ele falou por cima do ombro. Por favor, não me machuque. Eu lhe darei minha carteira. A voz era aguda demais. Fiz com que ele se virasse e vi um rosto, marcado por cicatrizes de acne, a ponto de esvair em lágrimas. Era apenas um starter comum. Desculpe, eu disse saltando. Ele continuou parado na calçada, em estado de choque. Corra, mandei e ele obedeceu. Virei-me examinando o rosto das pessoas na calçada, mas não havia qualquer esperança. Eu tinha perdido Michael de vista. Tive uma chance preciosa de protegê-lo quando seu corpo saíra do banco de corpos, mas agora deixei que ele se afastasse. Eu queria chorar, mas tudo que saiu de mim foram arfadas de pânico. Isso era pior do que se eu nunca o tivesse encontrado. Fiquei parada na calçada, atordoada, enquanto um mar de Enders de cabelos prateados passava ao meu redor. Qual era o caminho que levava de volta ao meu carro? Eu estava desorientada. A última coisa que eu desejava era me aproximar do banco de corpos. Após alguns momentos, consegui me lembrar do caminho que havia feito e segui em direção ao norte. Logo adiante, em meio à multidão de Enders, 3 semblantes familiares vinham na minha direção. Brianna, Lee e Raj, com os braços carregados de sacolas de compras reluzentes. Callie! Brianna gritou por mim. Eles vestiam as peças mais recentes da moda, desde os óculos de sol ultramodernos até botas de grife com bicos finos. Brianna, eu disse, tentando fazer com que minha voz parecesse normal. Que coincidência. Não é coincidência, todos sabem que as melhores lojas ficam em Beverly Hills, disse Raj. Brianna abriu um pequeno sorriso enquanto olhava para Raj. Fomos até a Prime para dar um passeio, disse ela, perguntar a respeito dos novos serviços. O número de seu telefone apareceu nos nossos. Lee empurrou seu celular. Meu telefone não está ligado, eu disse. Está sim, disse Lee. Abri minha bolsa, virando-me um pouco de lado para ver que eles não
que eles não pudessem ver o que havia dentro. Meu antigo telefone estava realmente ligado. Como isso aconteceu? Eu o desliguei. Provavelmente ele se ligou ao esbarrar com alguma outra coisa dentro da bolsa. Acontece o tempo todo. Desliguei o telefone. Por acaso há 2 celulares em sua bolsa? Perguntou Raj. Sim, um é meu, fechei a bolsa. O outro é da doadora. Vamos nos sentar aqui, disse Brianna. Antes que eu pudesse protestar, ela me puxou pelo cotovelo até uma mesa na calçada, em frente a uma pequena cafeteria. Éramos os únicos clientes ali. Raj, entre e traga uns cappuccinos para nós, disse ela, e Raj obedeceu. Não posso ficar aqui, eu disse. Apenas um minuto. Lee sentou-se ao meu lado, próximo demais para que eu me sentisse confortável. Olhares nervosos se entrecruzaram sobre a mesa. O que estava acontecendo? Brianna tamborilava as unhas sobre a superfície. Lee olhou fixamente para ela até que parasse. Ficou sabendo das notícias? Disse Brianna, inclinando-se para a frente. Sobre a Prime? Sim. O que você achou? Mal posso esperar para conseguir um permanente, disse Lee. Quero parar de brincar por aí, me acomodar e me concentrar em construir uma nova vida. Tem alguma coisa especial em mente? Perguntou Brianna. Não, eu respondi. E você? Estou de olho em uma linda garota loira de 16 anos, disse Brianna. Eu poderia usar o corpo dela muito melhor do que ela própria. E sou muito mais inteligente do que ela, disse Brianna, apoiando o queixo sobre a palma da mão. As pernas de Lee se agitavam novamente. Aquilo me fazia lembrar alguém. Esforcei-me para conseguir recordar. Meu Deus do céu, não é Brianna, gente. E não é Lee. É Doris e Tiny Bom. Quer ver? Meu Deus do céu. O tamborilar dos dedos e a perna agitada. Eu acho que isso foi spoiler, mas me desculpem. Eu juro que não são coisas que eu lembro, são teorias mesmo. É como diz aquele velho ditado, os jovens desperdiçam a juventude, disse Lee. E o que você diz, Callie? Está pensando em um permanente? Este corpo ou outro? Há algo errado com este corpo? Eu perguntei. Nada que eu possa ver, disse ele, as pernas continuavam se agitando. A ideia de um corpo permanente é um pouco assustadora, eu disse. Acho que se você não gostar do corpo, eles deixarão que você troque por outro, disse ele. Mas o que acontece com o corpo do doador? Perguntou Brianna. Afinal, você não pode simplesmente deixar que aquela garota loira volte à vida 3 meses depois. Ela vai passar o tempo inteiro perguntando: o que aconteceu? Talvez ela não perceba, eu disse. Assim que ela olhar para o seu calendário e perceber que perdeu meses em vez de dias, ela saberá o que houve, disse Lee. A vantagem de alugar é poder experimentar coisas novas, disse Brianna. Se tivesse uma permanente, eu não ousaria fazer nada perigoso, como lutar boxe, por exemplo. Mas com o corpo de aluguel não há qualquer problema. Exceto pela multa astronômica, disse Lee. É para isso que serve o seguro do aluguel, disse Brianna piscando. Mas a permanência compensa mais, no sentido financeiro, disse ele. É possível poupar bastante dinheiro comparado com o aluguel. Aqueles Enders estavam me enlouquecendo. Como podiam falar sobre nós daquela maneira? Éramos apenas veículos para seus entretenimentos, para suas fantasias idiotas. Se morrêssemos, não haveria qualquer problema ou ressentimento. Tudo estava coberto pelo seguro. Eles ficaram em silêncio. As pernas de Lee se agitavam para cima e para baixo, e Brianna tamborilava suas longas unhas sobre o tampo da mesa. Onde é que eu vira esses trejeitos antes? Lee percebeu que eu estava olhando para as mãos de Brianna. Olhares nervosos foram trocados como se fossem lasers. Eu trouxe a bolsa para mais perto do meu corpo. Senti um arrepio.
Eu sabia quem eles eram. Não eram simplesmente Enders. Um SUV estacionou na calçada à nossa frente, com Raj no volante. Aquela era a razão de toda a conversa. Eles estavam esperando pelo carro. Acho que Raj pediu café para tomarmos na viagem, Brianna disse, se levantando. Lee também se levantou. Ele enlaçou seu braço ao meu. Está pronta, Callie? Eu puxei o braço e abri a minha bolsa. Não. Venha conosco, Brianna se aproximou. Eu saquei a arma e apertei contra as costelas da garota. Nem pensar. Doris. Tenha cuidado, Callie, disse Lee, em voz baixa. Não tome nenhuma atitude precipitada. Por que você está tão preocupado? Não é para seu corpo que eu estou apontando a arma, Tannibal, eu disse. Raj, dentro do SUV, nos observava. Ele não podia ver a arma e ainda fingia que tudo estava bem. Tinha um copo de café nas mãos em um gesto convidativo. Vocês estavam escondidos nesses corpos o tempo inteiro, me espionando, eu disse a eles. Lee se moveu para bloquear minha saída. Ele estava em um lado, Brianna estava do outro. Apenas entre no carro, Callie. Não preciso de café, eu retruquei. Já estou bem ligada. Empurrei Brianna e ela perdeu o equilíbrio, caindo nos braços de Lee. Corri para dentro da cafeteria e saí pelas portas dos fundos. Meu Deus do céu, é por isso que eles apareceram daquela forma extremamente bizarra na festa. Meu Deus do céu, tudo tá fazendo sentido agora. É porque ela não observou isso antes, nenhum desses gestos. É isso, amigos. Aqui termina o capítulo 21. Vamos parar por aqui. E no próximo vídeo nós continuamos com o capítulo 22 de Starters, porque tá ficando cada vez mais sem saber o que é que pode acontecer. Então a gente não pode perder os próximos capítulos, não é mesmo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!